comunidade. Queria dar boa noite para aqueles que estão aqui, né, e aqueles que nos assistem também ao vivo. Nós, na última semana, finalizamos uma série de mensagens da carta de Tiago, e hoje nós daremos início... já colocaram aí, não tem a surpresa, já colocou. Já temos, vamos dar início a uma nova série de mensagens que está colocado ali, né? Eu queria fazer uma surpresa, né? Aí, mas o irmão foi mais rápido que eu, né? Então a gente vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia. A gente vai estar falando sobre as 7 igrejas da Ásia. É uma nova série de mensagens, né? Então nas próximas pelo menos 7 semanas, né? A gente vai estar trabalhando aí o aspecto de cada uma dessas igrejas, né? E a carta de João a essas 7 igrejas da Ásia não é uma carta de João apenas a uma igreja ou 7 igrejas que existiram há 2000 anos atrás. Ela continua sendo uma carta para as nossas igrejas, para as nossas comunidades, porque ela trata de problemas da igreja de então, trata de qualidades da igreja de então, mas ela também trata de problemas das comunidades locais, das nossas igrejas, das nossas comunidades. Então, ao ouvirmos a palavra de Deus ser ministrada, nós precisamos ouvir aquilo que o texto diz, né? Ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos aí nas próximas semanas abrir os nossos ouvidos para escutar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar para a gente enquanto comunidade. Lembrando que essas cartas que foram dirigidas a essas 7 igrejas da Ásia veio através de uma visão, ou algo que Jesus, o próprio Jesus fala para João, mas é uma carta que Jesus escreve para essas 7 igrejas. Então é a palavra do próprio Jesus para essas comunidades. Eu gostaria que você então abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Então a gente está na nossa EBS estudando Gênesis, e aos domingos agora a gente vai para o Apocalipse. Então literalmente a gente está falando de Gênesis, Apocalipse aqui na igreja, né? Então você, nas próximas 7 semanas, vamos meditar aí nesses 2 capítulos, capítulo 2 e capítulo 3, onde a gente tem as 7 igrejas, as 7 cartas, 7 igrejas da Ásia. E hoje a gente vai nos deter no versículo 1 até o versículo 7, que é a carta de João, ou de Jesus, melhor dizendo, para a igreja de Éfeso, né? Para a carta de João para a igreja de Éfeso. Diz assim então Apocalipse 2, versículo 1 ao versículo 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Eu tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então o livro de Apocalipse, ele é um livro de um gênero que a gente fala apocalíptico, né? Por isso que Apocalipse, né? Ele não é o único texto escrito por volta da época de Jesus,
com o gênero apocalíptico. No entanto, ele é o único texto que entrou nas Escrituras, né, como um texto canônico, com o gênero apocalíptico. O gênero apocalíptico, então, aí dentro das discussões, né, a gente vai ver que ele quer tratar acerca das coisas que vão se acontecer no fim dos tempos. No entanto, mesmo em se tratando de um gênero apocalíptico, o texto de Apocalipse não é apenas acerca do futuro. No entanto, ele também vai falar tanto acerca do passado, quanto acerca do presente ou da nossa comunidade presente. Acerca do passado, porque o livro de Apocalipse, ele nasce em um contexto histórico. O apóstolo João, já no final do primeiro século, no final da sua vida, na ilha de Patmos, enquanto ele está na ilha de Patmos, né, ele escreve esse livro de Apocalipse, tratando justamente acerca dessa visão que Jesus o havia dado. Mas ele escreve também, no pano de fundo histórico, né, contra o Império Romano, né, que era um império que se levantava contra os cristãos no primeiro século. Então, muito do que ele está escrevendo aqui também é uma denúncia, mesmo que oculta, né, ou simbólica. Ele traz uma linguagem simbólica acerca de um enfrentamento, de uma condenação daquilo que está passando no Império Romano. Então ele vai falar, por exemplo, da besta, que para a gente, quando nós olhamos numa perspectiva futura, a gente entende que a besta, né, seria um representante, ou o próprio Satanás que virá, né? No entanto, quando ele está escrevendo acerca da besta, ele está falando justamente do imperador romano, ele está falando de Nero, né, o como essa igreja deveria enfrentar a perseguição de Nero e sustentar, né, suportar essa tentação, a fim de que essa igreja pudesse então receber de Deus a coroa da vida, participar da Nova Jerusalém, daquilo que Deus tinha prometido para essa igreja. Assim então, como esse texto ele fala do futuro, ele está falando do passado, ele está falando de 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. Então o capítulo 2 e o capítulo 3 são cartas que o João escreveu, porque ele recebeu uma revelação de Jesus, e Jesus queria falar com essas igrejas localizadas na Ásia. Então ele escreve uma carta para cada uma dessas igrejas, falando aquilo que Jesus queria falar com aquelas comunidades. Então quando nós lemos esse texto, a gente entende que essa carta, ela foi não só escrita por João, ela foi também endereçada para uma igreja. E ela não foi só apenas endereçada para uma igreja. Essa igreja recebe essa carta de João, em algum momento, nas suas casas, onde eles estão se reunindo, né, eles leem a carta que João escreve e ouvem a voz do próprio Jesus, o que Jesus espera daquela comunidade. E essa carta tem sido lida desde então para as nossas comunidades, tratando também de qualidades e de condenações ou de exortações que Jesus tem para as nossas comunidades. Então ela é uma carta do passado, mas ela é uma carta do presente e ela é também uma carta do futuro, porque ela vai falar acerca daquilo que a igreja ainda há de enfrentar, né? O gênero apocalíptico, então, ele tem uma linguagem simbólica que consegue contrair tanto essa linguagem passada, presente e futuro. Então, final do primeiro século, quando João está lá ilhado em Patmos, ele está escrevendo está escrevendo essa revelação de Jesus, endereça essa carta para essas 7 igrejas, né, essas 7 cartas para essas 7 igrejas. Ele está tratando de questões reais que estão acontecendo nessas comunidades, né? Então ele está no final do primeiro século, o Domiciano, ele está reinando ali no Império Romano, um perseguidor da igreja, né, um perseguidor dos cristãos, alguém que prezava, né, pelo culto ao imperador. Então as cidades, para ter uma relação política, para ter uma relação de favor, de troca, precisava manter nas suas cidades o culto ao imperador, né? Então a gente vai ver que na linguagem dessas cartas há uma denúncia também
a infidelidade de alguns, mas a fidelidade daqueles que permaneciam fiéis, mesmo diante de um império que obrigava, né, ou que dizia que os seus súditos deveriam adorar ao imperador. Então, eles, enquanto cristãos, precisavam colocar a sua fé em Cristo Jesus. Então, nessas 7 cartas, escritas às 7 igrejas da Ásia, a gente vai ver que algumas cartas são endereçadas para algumas igrejas, e você vai ver algumas qualidades e uma exortação, né? Então, se a gente for pensar numa estrutura geral dessas cartas, você tem primeiro um endereçamento, né? Olha, escreve aqui ao anjo da igreja, aquele que, né? Então, Jesus escrevendo ao anjo da igreja, e aí ele começa a falar acerca das coisas boas que aconteceram naquela igreja, né? E eu sei que você tem feito isso, tem feito aquilo, tem guardado o nome de Jesus, tem sido fiel, né? E aí depois há uma virada, né? Aonde João, ou Jesus, né? Ele diz: no entanto, contra vocês eu tenho a seguinte exortação. E a exortação, ela não tem o sentido de entristecer aqueles irmãos daquelas comunidades. A gente tem visto isso na nossa escola bíblica aqui no sábado. A exortação lá no Éden também, desde o Éden, Deus tem o propósito de fazer com que a igreja, ou aqueles que ouvem a exortação, se arrependam, possam voltar-se a Deus, possam ouvir a voz de Deus e obedecerem, porque se eles obedecerem à exortação de Deus, então Deus abençoará aquele povo, né? E as cartas seguem essa ordem. Olha, mas aqueles que obedecerem ao vencedor, este então eu darei o direito, né, de comer da árvore da vida, e ficará comigo eternamente. Então perceba essa estrutura, né? Existe uma comendação, existe um elogio de João a essas igrejas, mas ele também trata de alguns problemas dessas comunidades. Apenas 2 dessas comunidades não é dado nenhum defeito, né? Há apenas elogios para essas comunidades. Então, nas próximas semanas, a gente vai ouvir essas cartas sendo lidas, e eu quero que a gente ouça essa carta como se essa carta fosse endereçada para a gente, porque ela é endereçada para a gente. Ela é uma carta universal, ela é uma carta que fala com as nossas comunidades, com as nossas igrejas, aquilo que a gente vive dentro das nossas comunidades. Então, João começa dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então a gente vê que a carta, ela é direcionada ao anjo da igreja, que possivelmente se trata de uma alusão à própria comunidade. Alguns compreendem aqui que o anjo tem a posição aqui do pastor, ou do bispo, aquele que está à frente da comunidade, né? Mas uma leitura também pode ser que ele está endereçando para aquela própria comunidade, né? Uma vez que a igreja de Éfeso, ela não tem um anjo, né? Ela está reunida em vários lugares. Então, a gente tem a igreja de Éfeso aí, talvez reunidas em 10, 12, 15 lugares, em pequenos grupos, assim como a gente tem os pequenos grupos, né? E ali se reúnem então a comunidade para ouvir aquilo que Deus tem para cultuar a Deus. Então a carta é direcionada ao anjo dessa igreja, ou à própria igreja da comunidade de Éfeso, né? E que igreja é essa de Éfeso? Por que João começa escrevendo para a igreja de Éfeso, né? Quando a gente faz o transporte marítimo, né, a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, é a primeira que vai dar acesso a todas as outras 6 cidades que ficam naquela mesma região menor. E destas 7 cidades, talvez a que tenha tido maior importância geográfica, histórica e social na época de Jesus. Se a gente se lembrar, a igreja de Éfeso é o local onde Paulo fica de 2 a 3 anos, em uma das suas viagens missionárias, e dali escreve, por exemplo, a carta de 1 Coríntios. Atos 19 narra então essa estadia de Paulo na cidade de Éfeso, onde a pregação dele trouxe até uma turbulência tão grande, onde um fabricante de Deus, né, ele faz um burburinho na cidade, e Paulo tem que sair meio que fugido da cidade de Éfeso.
Éfeso é uma grande cidade portuária, grande, tinha aí por volta de 200 a 300 mil habitantes, o que para a época era talvez a quarta ou quinta maior cidade ali da região, né, de toda aquela localização. E era uma cidade importante porque ela tinha as suas rotas, tanto marítimas quanto rotas rodoviárias, né, a ligação a outros grandes centros estratégicos. Então era tanto um porto quanto também um local onde o comércio era muito florescido, né? E Paulo então planta essa igreja ali por volta do ano de 52, 53, depois ele deixa ali Priscila e Áquila nessa cidade de Éfeso. Depois a gente vai ver que o próprio Timóteo é alguém que vai ajudar na cidade de Éfeso, né? Então a gente vê que a cidade ela teve grandes pastores, né? O próprio João, a tradição diz que João passa muitos anos na cidade de Éfeso, que Éfeso é a cidade onde João leva a mãe de Jesus para cuidar de Maria, lá na cidade de Éfeso, né? Então João ele tinha uma grande relação com essa cidade de Éfeso. No entanto, a cidade de Éfeso ela também era uma cidade que tinha um grande entusiasmo cívico e uma devoção muito grande, tanto ao culto imperial, quanto também à adoração à deusa Ártemis, né? Então havia um orgulho na identidade da adoração a essa deusa, tanto que o problema que Paulo tem lá na década de 50 é justamente essa deusa Ártemis, né? Ou a Diana, chamada Diana, ali no texto. Então a gente vai ver que é uma cidade que tem uma relação muito forte com Roma, tanto que no final, ali na década de 80, 90, ela constrói um grande templo de culto imperial, né, que é chamado de Neocoros, né, que era uma espécie das 7 maravilhas daquele mundo, né? Então um templo grande de culto imperial, né? Por trás dessas construções do culto imperial estava também a troca de favores, né? A Roma ela estendia a sua pax romana para esses cultos, né, para essas cidades. Então a gente vai ver que a cidade de Éfeso é uma cidade cosmopolita, uma cidade que tem um comércio pujante, que tem uma adoração cosmopolita, ou politeísta, melhor. Tem uma adoração politeísta a vários deuses, incluindo ao imperador romano. E é nesse contexto que se encontra essa comunidade de Éfeso. E a gente vai ver que João escreve a essa igreja enaltecendo as qualidades, primeiro, dessa comunidade. O quanto essa igreja continuava fiel, continuava perseverante, apesar de toda a perseguição, ela não se dobrava à adoração do império, ela não se dobrava à adoração dos imperadores, ela continuava como uma igreja ortodoxa, uma igreja que se preocupava com a palavra, uma igreja que se preocupava em cortar todo tipo de heresia existente. Então a gente vai ver que João diz aqui, então, que essa carta que é escrita, escreve então o próprio Jesus, escreve aquele que tem em suas mãos, ou que conserva em suas mãos direitas. Então o próprio Jesus está escrevendo a essa comunidade. É interessante, né, essa expressão que ele diz, né, aquele que conserva na sua mão direita. As 7 estrelas, aqui remetendo às 7 igrejas, né? Jesus é aquele que tem o controle das suas igrejas. Ele está escrevendo agora para essas 7 igrejas, e Jesus está dizendo assim: eu sou aquele que tem na sua mão direita, eu sou aquele que tem o controle, a conservação dessas 7 igrejas, e sou aquele que anda no meio dos candelabros de ouro, ou seja, eu sou aquele que ando no meio das comunidades. Essa é uma segurança que a gente tem enquanto igreja, que a igreja ela não é conservada pelos seus líderes, que a igreja não é conservada pelas suas estratégias, que a igreja não é conservada pelo seu planejamento, pela qualidade daqueles que têm dons dentro da igreja,
porque ela tem um grande poder financeiro, e tem pessoas que podem contribuir para a comunidade. Não, a igreja ela é conservada porque ela está nas mãos de Jesus. É Jesus que tem o domínio das 7 igrejas. É Jesus que continua tendo o domínio das nossas igrejas. Isso é uma garantia de que nós temos, que o nosso trabalho não é feito pelas nossas mãos. Talvez ligar os ventiladores. O nosso trabalho não é feito pela força ou pelo domínio nosso, mas é construído justamente pelo domínio de Jesus. O versículo 2 e 3 diz o seguinte: eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Sei que você não pode... Deixa eu tirar o blazer aqui. Facilita. Coloca ali, ó. Obrigado. Então o versículo 2 diz assim: eu conheço as suas obras que você realiza, tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem a perseverança e suportou as provas por causa do meu nome sem esmorecer. Versículo 2 e 3 traz então justamente isso, o conhecimento de Jesus. O Jesus que tem nas suas mãos a sua igreja. O Jesus que anda no meio da sua comunidade é aquele que conhece todas as igrejas. E por isso nós não podemos ter a audácia de querer esconder os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, porque elas não estão ocultas diante de Deus. Deus conhece as debilidades e as qualidades das nossas igrejas. E para a igreja de Éfeso, ele diz assim: eu conheço as obras que você realiza. Então, quais são as qualidades de Éfeso? A gente vê que a igreja de Éfeso é uma igreja operosa. Eu conheço as suas obras, eu sei que vocês fazem grandes obras. Olha o que Paulo faz na cidade de Éfeso, a revolução que ele consegue causar na cidade de Éfeso. Um dos pais da igreja, salvo engano Inácio, depois vai falar o como essa igreja recebe essa carta de João, e ela, por meio do arrependimento, produz obras naquela cidade de Éfeso. Uma igreja operosa, uma igreja esforçada, né? Eu sei do seu esforço. Uma igreja perseverante, ou seja, uma igreja que suporta, né? Eu sei que você suporta os maus. Então é como se João está escrevendo para essa comunidade, está dizendo: eu sei que você está suportando a perseguição de Domiciano. O império que tentava impor a adoração ao imperador, na troca de favores, que queria controlar a adoração da igreja. Percebe que o texto ele está falando de algo que não é tão diferente da nossa realidade. A relação da igreja com a sociedade, a relação da igreja com a cultura, a relação da igreja com a política. A gente está entrando aí num ano político. Como que a igreja se relaciona com a política? Será que ela é como a igreja de Éfeso? Uma igreja que se mantém perseverante? Ou será que ela se vende os seus favores? Ou será que ela se vende para o culto ao imperador? E deixa que o imperador dite aquilo que tem que acontecer dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas. Percebe que a igreja de Éfeso é uma igreja perseverante. Ela é uma igreja que suporta a perseguição, que suporta os maus, suporta aqueles que são chamados de apóstolos e não são mentirosos. São lobos em peles de cordeiro. São pessoas que se infiltram nas nossas comunidades e pregam o falso evangelho. Só que percebe que para que essa igreja pudesse discernir as heresias e combater, ela tinha que ser uma igreja o quê? Consciente.
uma igreja que conhece, uma igreja que sabe, uma igreja que é versada nas Escrituras, uma igreja que é versada na palavra de Deus. Será que esses elogios seriam elogios para as nossas comunidades? O quão sadio nós somos, o quão apto nós somos para discernir as heresias que são faladas, às vezes faladas até em nome de Deus, às vezes faladas até em nome da fé, em nome da religião. E por isso Deus nos chama para que as nossas comunidades sejam comunidades bereanas, que tenham a capacidade de verificar as Escrituras, aquilo que é palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a sua comunidade. Diz aqui que então aqueles de Éfeso colocavam à prova, e não só colocavam à prova, descobriam quem eram mentirosos. Uma igreja extremamente ortodoxa, que consegue discernir os falsos mestres, ela sabe a correta forma de se crer, né? O que é a ortodoxia? A ortodoxia tem a ver com a forma correta de se crer. É uma igreja bíblica, uma igreja que conhece as Escrituras, uma igreja que conhece e pensa da forma correta. Ou seja, imagina essa igreja, né? Imagina João, escreve essa igreja e o pastor da igreja está lendo, né? Essa carta. E ele diz: olha, eu conheço as suas obras. Sei que vocês, das muitas obras, sei que vocês são perseverantes, que vocês são esforçados, que vocês olham aí aqueles falsos mestres e vocês colocam eles às provas, não suportam os maus. São uma igreja resiliente, uma igreja que não se dobra ao império, uma igreja que não troca favores, porque ela reconhece que o poder dela vem de Deus e não do império. Ela reconhece que não é o império que pode propulsar e fazer com que a coisa aconteça, mas é o próprio Deus que pode impulsionar a sua igreja. É o próprio Jesus que controla essa comunidade. E aí então, João escreve dizendo: tenho, no entanto, contra você. E aí a gente precisa escutar também aquilo que Deus tem contra as nossas comunidades. O que Deus teria contra as nossas comunidades? O que Ele poderia falar contra a nossa comunidade? Aonde nós estamos pecando? E percebe que a exortação de Deus, ela vem para o arrependimento. Nós precisamos escutar a exortação de Deus na nossa vida, não como fez Caim, a gente estudou isso ontem. Caim escutou a exortação do próprio Deus, que até pronuncia dizendo: Caim, por que caiu o teu semblante? Se você fizer a coisa certa, você não vai ser aceito diante de Deus. Mas Caim toma essa exortação de Deus, fecha a sua cara, dá luz àquele sentimento e planeja o seu pecado. A exortação de Deus não vem para que a gente se rebele contra Deus, que se rebele contra o irmão, se rebele contra a nossa comunidade, se rebele contra a fé. A exortação de Deus vem para que a gente humildemente ouça a voz do Espírito, se submeta à voz de Deus e de Cristo, dizendo: eis-me aqui, me ajuda a ser uma comunidade que vive de forma mais autêntica. E ele diz: eu tenho contra você o seguinte: vocês abandonaram o primeiro amor. O que seria esse primeiro amor abandonado? Percebe que para João, para Jesus aqui, a igreja ela pode ser esforçada, a igreja ela pode ter muitas obras, a igreja ela pode ter uma bela ortodoxia, mas se ela abandona o seu primeiro amor, ela precisa voltar atrás. E é isso que Jesus vai dizer: eu quero que vocês se lembrem de onde vocês caírem, voltem lá atrás, se arrependam, comecem de novo. Ele não está falando: olha, simplesmente arrependa e continua da onde você está.
Você precisa voltar lá atrás, ver da onde você caiu, aonde que o primeiro amor foi abandonado. E por que abandonar o primeiro amor é tão grave? É justamente porque o amor é o grande mandamento de Deus, e que sem amor nada mais tem sentido. O grande mandamento de Cristo é que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Abandonar o primeiro amor é trocar o primário pelo secundário. Essa igreja, ela fazia aquilo que era secundário. Ela tinha boas obras, ela tinha uma boa ortodoxia, mas ela não amava. Mas ela tinha abandonado o seu amor a Deus, ela tinha abandonado a verdadeira essência do motivo que a gente faz o que a gente faz. Do motivo pelo qual a gente cultua, pelo amor a Deus. Do motivo pelo qual a gente evangeliza, é porque nós amamos a Deus. Do motivo pelo qual nós guardamos a ortodoxia. A ortodoxia não vale apenas como uma lei que deve ser guardada. O motivo de nós conhecermos as Escrituras é porque nós amamos a Deus, nós temos zelo pela palavra de Deus. É como se eu estivesse jogando futebol, né? Agora eu estou criando aqui uma ilustração, então pode ser que não seja tão boa, né? Mas jogando futebol, e aí eu pego a bola, isso é hipotético, porque isso não vai acontecer nunca. E eu pego e finto, né? Saio lá da zaga, e saio fintando todo mundo, chego na cara do gol, pego a bola e jogo para escanteio. O secundário eu fiz bem, eu driblei, eu marquei, eu fui até o gol, só que na hora de fazer o gol, eu joguei a bola para escanteio. Eu troquei o secundário pelo primário, pelo motivo real da existência. E muitas vezes, principalmente a gente que é vocacionado por Deus, a gente que tem um caminhar talvez mais longo com Deus, muitas vezes a gente abandona o primeiro amor e troca o primeiro amor por coisas secundárias. A gente pensa que está fazendo o correto porque eu estou na igreja 3, 4 vezes por semana, porque eu prego, porque eu estudo as Escrituras, porque eu faço um monte de coisa, mas se você não tem um amor, o primeiro amor, nada disso vale. O que Deus está dizendo é que a gente muitas vezes, eu como pastor, eu posso me tornar um profissional da fé. Eu posso saber pregar, eu posso saber orar, eu posso saber visitar, eu posso saber aconselhar, mas se eu largar o primeiro amor, isso aí de nada vale. Percebe? As coisas que são realizadas para Deus devem ser feitas com base no primeiro amor. Você se lembra desse primeiro amor? Aqueles que namoraram, depois se casaram, lembra como foi os primeiros encontros, do frio na barriga, daquele desejo de estar com aquela pessoa, de se encontrar de novo, de planejar, aquele frio de subir no altar, de dizer sim. Sabe, isso é o primeiro amor, ou quando você se encontrou com Deus. Eu me lembro na minha adolescência, quando eu dobrava meus joelhos, isso é uma palavra para mim. Essa carta que está sendo escrita para Éfeso é uma carta para mim também. Quando eu lá na minha adolescência, eu dobrava os meus joelhos no meu quarto, apagava a luz e ficava 2, 3, 4 horas orando a Deus. Quando aos sábados pela manhã, com 15, 16 anos de idade, eu ia para a igreja, 8 horas da manhã e ficava lendo a Bíblia até 8 horas da noite, todo sábado, até começar o culto de jovens. Quando Deus me chamou e meu coração pulsava, isso era o primeiro amor. Lembra do teu primeiro amor, é isso que João está escrevendo. Lembra de quando os seus olhos brilhavam por falar o nome de Jesus. Sabe, e aqui é uma confissão, eu tenho vergonha de saber que a gente está aqui há 1 ano, a gente não fez um ato de evangelismo. Quantos atos a gente fez aí de panfletagem? De sair falando em nome de Jesus enquanto comunidade? E aqui eu estou me colocando como pastor, o principal, talvez, que deveria incentivar isso. Percebe que o primeiro amor tem a ver com isso. A igreja existe para isso, para reconciliar o homem com Deus.
Se a gente perde o primeiro amor, as nossas obras, elas perdem o sentido. Se a gente perde o primeiro amor, a nossa ortodoxia é vazia. A gente pode ter muito conteúdo na cabeça, mas pouco fogo no coração. Perder o primeiro amor é substituir aquilo que é primário pelo secundário, se acostumar com aquilo que nunca deveria ser acostumado. Deus não deveria virar hábito ou costume na nossa existência. Assim como a gente troca de roupa, eu vou para a igreja. Sabe, a falta do primeiro amor faz com que a religião se torne mais um hábito na nossa vida. Se torne mais algo que eu tenho que fazer na lista de afazeres que eu faço. E não aquilo que proporciona a minha vida. Falar de Cristo, falar do seu amor, evangelizar. Então o que João está escrevendo e dizendo é justamente isso. Jesus conhece a nossa comunidade, e nós precisamos, como comunidade, sempre nos lembrar do amor que nós temos a Deus, da razão pelo qual nós existimos. E aqui não é o fim da linha, é o fim da chegada. Essa palavra eu tenho certeza que é para cada um de nós. Lembre-se de onde nós caímos. Em que momento nós começamos a esfriar a nossa fé? Em que momento a leitura das Escrituras já não passou a ser algo tão importante na nossa vida? Em que momento a oração se torna o último recurso dos nossos problemas? Ou nós só vamos para a oração quando realmente a coisa está feia? Em que momento Deus se tornou mais um amuleto do que a existência daquilo que a gente faz? Sabe? O primeiro amor tem a ver com isso, aquilo que é mais importante, é o primeiro amor. Não tem a ver com sequência, primeiro, segundo, terceiro ou quarto amor, mas tem a ver com aquilo que é primazia. É isso que Deus se agradou de Abel, né? Abel ofertou ao Senhor as primícias, o melhor que ele tinha. Caim faz uma oferta qualquer a Deus, do campo. Abel oferta da primícia, do melhor que ele tem a Deus. Voltar assim é nos lembrar de onde nós caímos. É isso que ele diz lá no versículo 5: lembre-se, pois, da onde você caiu, se arrependa e volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei e tirarei o seu candelabro do lugar. Olha que palavra dura. Primeiro há um chamado de arrependimento para as nossas comunidades, por meio do reconhecimento, do arrependimento e da restauração. Lembre-se de onde você caiu, o que te fez esfriar, o que nos faz nos afastar de Deus, o que faz com que o nosso coração muitas vezes fique menos ofegante em querer estar na presença de Deus. Se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Percebe que há uma sequência. João não diz que nós temos que simplesmente começar a praticar, é primeiro se lembrar. Primeiro nós devemos nos lembrar, reconhecer, se arrepender, para então praticar as boas obras. Se essa igreja não se arrepende, se as nossas comunidades não se arrependem, elas serão tiradas do seu lugar. É como se Cristo está dizendo: vocês não são mais a minha igreja. Que é isso? Aquelas que estão na mão de Jesus é aquelas que são dele. Lembra que ele diz lá nos evangelhos: aqueles que são meus, esses não vão se perder, porque eu cuido deles. A minha igreja é minha. Só que a partir do momento que a minha igreja se perde, que a minha igreja se esquece do seu primeiro amor, eu tiro elas. Olha que duro isso. É como se a Escritura está dizendo que a gente deixa de ser igreja. A gente passa a ser qualquer outra coisa, uma ONG, um local de fazer de caridade, um local de fazer boas ações para a cidade.
um clube social, menos comunidade de fé. O chamado para a gente é sim um chamado para a gente olhar as qualidades, mas também para olhar aonde nós caímos, aonde na nossa vida pessoal a gente deixou de ser lâmpada, deixou de ser luz, deixou de ser testemunho, deixou de expressar o amor de Deus por meio da comunidade. E ele continua no versículo 6, mas vocês, e aí ele volta, né, de novo, trazendo um elogio para essa comunidade, né, mas vocês têm a favor de vocês, que vocês odeiam a obra dos nicolaítas, assim como eu também odeio. Então essa igreja é elogiada por odiar a obra dos nicolaítas, como o próprio Cristo odeia, né? Quem eram os nicolaítas e o que eles ensinavam? Então os nicolaítas ensinavam que era permitido, ou havia uma liberdade para as pessoas participarem do culto idólatra, ou da idolatria que acontecia em Éfeso, né? Ou dos cultos aos imperadores. Alguns dizem que os nicolaítas também ensinavam que era permitido a promiscuidade sexual daqueles que eram cristãos. Então os cristãos tinham a liberdade também de viver na sua libertinagem, vamos dizer assim, né? E João está dizendo, olha, Jesus está dizendo para vocês têm a favor de vocês que vocês suportam o nicolaíta, vocês não são imorais, vocês não são idólatras. Olha como imagina essa comunidade na cidade de Santa Maria, uma comunidade perseverante, uma comunidade que não é idólatra, uma comunidade que não é imoral, uma comunidade que é operosa. Olha, essa é a comunidade de Jesus. Essa é a verdadeira comunidade de Jesus. E olha, Jesus está dizendo assim, olha, vocês podem ser tudo isso, mas se vocês perderam o amor de vocês, o primeiro amor, se vocês perderam a essência, se vocês perderam o real motivo pelo qual vocês são igreja, nada disso aí tem valor. É como se Jesus está dizendo, vocês devem continuar fazendo essas coisas, vocês devem continuar sendo pessoas operosas, vocês devem continuar combatendo as heresias, vocês devem continuar sendo perseverantes, mas voltem ao primeiro amor. Voltem a brilhar os olhos pela causa do reino de Deus. Que Deus faça com que os nossos olhos brilhem. Sabe, que essa palavra seja uma palavra para a nossa igreja, para que a gente possa entender que Tancredo Neves é responsabilidade nossa. De que um dia Deus vai pedir contas para a sua igreja, daqueles que não ouviram do Evangelho. Vai pedir conta para mim, como pastor dessa comunidade, mas vai pedir conta para vocês também, para cada um de nós, é responsabilidade nossa. O Evangelho é responsabilidade nossa. Que Deus nos ajude a compreendermos aquilo que é essencial, aquilo que é primário, aquilo que é o centro do Evangelho. E aí ele finaliza no versículo 7 dizendo, quem tem ouvido, e ele vai falar isso em todas as suas 7 cartas, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? É como se Jesus dissesse assim, por favor, né, ouçam, né, o por favor aqui foi um acréscimo meu, tá? Mas ouçam o que o Espírito está dizendo, porque o que o Espírito tem é vida, o que o Espírito tem são boas novas, é transformação, é arrependimento. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque aquele que vencer, aquele que obedecer, eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha como isso é forte. Se lá Adão e Eva desobedecem, eles são expulsos do paraíso e não têm mais acesso à árvore da vida. Jesus está dizendo, se você obedecer e ser perseverante até o fim, vocês vão gozar da presença de Cristo e da árvore da vida para todo sempre. Há uma nova Jerusalém prometida. A presença de Deus será
constante na nossa vida. De uma forma profética, João se levanta para dizer em nome de Deus e condenar aquilo que desagradava a Deus. O profeta fazia isso no Antigo Testamento. Ele prestava os seus ouvidos a Deus e a boca ao povo para denunciar e chamar o povo, os reis e os reinos ao arrependimento. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós não podemos ser uma igreja comprometida apenas com o ativismo, apenas com os planejamentos. Pelo contrário, precisamos ser uma igreja que ama a Deus de verdade e que o fruto desse amor, então, são as ações, é a ortodoxia. Percebe como que essa igreja pode ser ortodoxa sem ter amor? Qual que é a base dessa ortodoxia? Qual que é a base desse ativismo? A gente pode ser comunidade que faz um monte de coisa e que não tem a base correta. O que Jesus está dizendo aqui é justamente isso. Primeiro olhe para a base, para aquilo que é primário. Volte para o primeiro amor e daí você construa as suas obras. Façam as suas obras. Continuem leais, continuem fiéis, porque a base para isso é o amor. Agostinho diz, né, o Santo Agostinho, né, o Agostinho, o pai da igreja, diz o seguinte: ama e faz o que quiseres, porque se amar, você vai se relacionar com amor, você vai orar com amor, você vai pregar com amor, você vai evangelizar por amor, você vai tratar o outro com base no amor. É isso que Deus está dizendo para essa comunidade. Deus nos chama também como igreja a regressar ao primeiro amor. E eu quero, nesse momento, orar com você. Essa é uma introspecção coletiva, uma reflexão como igreja, mas também uma reflexão pessoal. Ela também é uma reflexão que vai ao encontro da sua fé, da sua vida. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente: olha aonde você começou a perder o seu primeiro amor, o seu real amor por mim. E claro que amar a Deus não é só a emoção, não é só o brilho nos olhos, né? O amor maduro também tem a ver com ações. Mas Deus está dizendo que aquele brilho nos olhos não pode ser perdido. A gente tem a tendência de se acostumar, de perder o brilho nos olhos no casamento, nas relações, naquilo que a gente faz, nas nossas profissões. Jesus está dizendo: olha, a gente não pode perder os brilhos nos olhos para Jesus. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar a Deus. Pai, nós queremos, Pai, como comunidade, colocarmos a nossa vida diante do Senhor, Pai. Queremos rogar que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale às nossas vidas, ó. Possamos escutar aquilo que o Teu Espírito diz para as nossas igrejas, aquilo que o Teu Espírito diz para a igreja de Tancredo Neves, aquilo que o Teu Espírito diz para cada pessoa que está aqui, para cada pessoa que nos escuta online, aquilo que o Teu Espírito diz, ó Deus, Pai, para cada pessoa, para cada indivíduo. Onde foi que nós caímos, Pai? Onde foi que nós deixamos, ó Deus, que as atividades tomassem conta, Jesus, do nosso amor? Onde foi que a gente deixou, Jesus, Pai, de sentir prazer na oração, de sentir prazer em ler as Tuas Escrituras, de ouvir a Tua voz, de sentir, ó Deus, Pai, a necessidade de falar do Teu nome, de evangelizar, de sentir a necessidade de mostrar o que Cristo fez na nossa vida, a transformação que nós vivemos? Quando foi que nós nos esquecemos disso? Quando foi que nós abandonamos e substituímos esse primeiro amor por tantas outras coisas? Deus, perdoa-nos, nos perdoa como comunidade, nos perdoa, Jesus, como igreja. Deus, que sejamos uma igreja que ouve a Tua voz, que se arrepende quando ouve a voz do Teu Espírito, que se inclina de forma humilde, voltando atrás e dizendo: Deus, conserta os meus caminhos, clamando
Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A palavra de hoje é uma palavra de arrependimento. É um chamado para que nós possamos olhar para a gente como comunidade e pedir: Espírito Santo de Deus, aviva a tua igreja. Espírito Santo de Deus, aviva os nossos corações, aviva as nossas mentes, aviva, Deus, a nossa vida, Pai. Que sejamos avivados pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito nos traga um novo pulsar pela Tua obra. Que possamos regressar, ó Deus Pai, e voltar àquele amor que nós tínhamos pela Tua palavra, pelas pessoas, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que não ouviram falar o nome de Jesus. Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor e rogar, Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão como comunidade, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.